o fato de ter essa emenda não é algo que implique numa negligência da equipe. Nós estamos falando de uma das maiores equipes do mundo, gente. Essas coisas. E foi utilizado aqui, foi utilizado lá no Japão e tal. Mas resolveram o problema da posição aquele problema imediato estava resolvido. Tava resolvido. O médico que fez o atendimento, que era o diretor do serviço médico do autódromo, Domenico Salcito, como ele é italiano, deve ser... Salcito, né? Deu uma entrevista recente aqui. Deu uma entrevista recentemente, essa semana, e ele falou assim: naqueles dias, as bruxas sobrevoaram o autódromo. Foi a frase dele, para tentar, de alguma maneira, usando aí uma coisa, né, uma imagem abstrata, para representar tudo aquilo que aconteceu no autódromo de uma vez, né? Na sexta, no sábado e no domingo. E no domingo, antes do acidente do Senna, teve outro, né? Que foi um acidente seríssimo, que levou à utilização do safety car pela primeira vez numa corrida de Fórmula 1. Na largada, esse piloto, o Leto, que eu te falei, que estava voltando naquela corrida, estava fazendo sua primeira corrida, o carro dele morreu no grid. Veio um piloto, o Pedro Lamy, português, da Lotus, e encheu a traseira dele. Voou um pneu na arquibancada e acertou um cara que teve traumatismo craniano. Parecia realmente que havia bruxas no local. Esse acidente da largada, Tramontina, talvez tenha relação com o acidente do Senna. Uma das teses que são defendidas por pessoas que conhecem bastante automobilismo, inclusive o Damon Hill, que era companheiro do Senna na Williams. O que aconteceu? Se eu estiver me alongando e estiver ficando chato, vocês me contem, vocês me cortem. O safety car, hoje a gente vê um safety car numa corrida de Fórmula 1, é uma Mercedes ou um Aston Martin com 800 cavalos, anda pra cacete, quase anda tanto quanto um carro de Fórmula 1, mas naquele ano estava começando com essa história de safety car. Cada organizador, cada corrida tinha um diferente. O safety car do Grande Prêmio de San Marino era um Vectra. Um Vectra. Nós conhecemos Vectra. Bem o Vectra, um Opel Vectra, que lá era Opel, não era Chevrolet. E houve esse acidente, o safety car vai para a pista, foi na largada, vai para a pista, liderando o pelotão, enquanto os comissários limpam a pista, tiram os detritos e tal para recomeçar a corrida. Era um carro muito lento. Se a gente olha as voltas do pelotão atrás do safety car, carro de Fórmula 1 que anda 320 por hora, andando a 90, 80, 100. O que resulta de um negócio desse? Carro de Fórmula 1 tem temperatura de pneu que precisa ser mantida. Temperatura de freio que precisa ser controlada. Atrás de um carro que anda a 100 km por hora, você perde temperatura de pneu, perde temperatura do freio e perde pressão de pneu. Isso é importante, porque um pneu de corrida, um pneu de rua, à medida que você está andando, ele esquenta, ele ganha temperatura e ele aumenta a pressão. Na Fórmula 1, qualquer corrida, você calcula a pressão ideal que você vai utilizar durante a prova, e você coloca um pouco a menos. Esses cálculos são muito precisos. Porque na medida que a temperatura vai aumentando, a pressão vai subindo. Vai subir. Foram 5 voltas atrás desse carro, dessa chimbica velha, que não andava. Todo mundo perdeu pressão de pneus. Todo mundo perdeu temperatura de pneu. Todo mundo perdeu temperatura de freio. Todo mundo que estava lá atrás. Quando relarga, a pressão do pneu de todos os carros, não só do Senna, está mais baixa. O carro baixa. Caída. Claro, o carro baixa. Nós estamos falando de milímetros, 3, 4 milímetros, mas no caso de um carro de corrida, de Fórmula 1, milímetros são equivalentes aos centímetros para a gente num carro de rua. Se tem um carro que você manda rebaixar o carro, ele não passa numa lombada. Aqui, no caso da Fórmula 1, você rebaixa 2, 3 milímetros, você tem uma alteração completamente enorme de comportamento do carro. O carro do Senna estava muito pesado, porque tinha voltado o reabastecimento naquele ano e ele ia fazer uma parada só. Isso era a estratégia dele para aquela corrida. Carro pesado, pneu frio, pressão baixa, batendo embaixo, porque a pista era muito ondulada. Relarga, os caras só com o pé, né? Com o carro naquelas condições. Na segunda volta, depois da relargada, ele perde o controle do carro, ou o carro perde o controle, ou acontece alguma coisa e ele bate. O Damon Hill, que era companheiro de equipe dele, ele tem essa tese. Ele fala assim, aconteceu tudo isso que eu falei, baixou a pressão, o carro baixou, a pista ondulada. Se você pega uma ondulação com o carro muito baixo, que levanta a frente do carro, um carro de Fórmula 1, que depende muito de pressão aerodinâmica nas asas,
ele perde sustentação na frente. Então a chance de o carro guinar para a direita, de perder o controle, é enorme. Muito Foi grande. o que aconteceu com o Ratzenberger. Ele perdeu a asa dianteira e não conseguiu fazer a curva. Então essa é uma tese. É uma tese que associa a causa do acidente ao acidente da largada e a entrada do safety car, que pode ter alterado demais a configuração dos carros. É uma possibilidade que também deve ser considerada.